aí, uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você, concurseiro, concurseira, vestibulando, vestibulanda, para você que está se preparando para a sua próxima prova de português. Professor Caco Pena, novamente aqui com você, fazendo hoje uma questão fantástica do MPE do Rio Grande do Sul. Bom, essa questão, para você ter uma ideia, teve, pelo site Questões de Concursos, teve um acerto de 25%. 25%, ou seja, só uma a cada 4 pessoas acertam essa questão. É ou não é um diferencial para você? Bom, o texto que eles colocaram foi esse aí, a prova de promotor de justiça de 2017, prova recentaça. O texto é um pouco grande e eu optei por colocar agora uma tela para você, porque caso você esteja me assistindo por um celular ou uma tela pequena, você talvez fique com uma letra muito pequena do texto. Então você pode voltar a essa tela, eu vou te mostrar já já as questões, e você pode voltar a essa tela para encontrar o trecho em que a questão vai usar, ok? Então fica com a tela aí, vamos ver a questão. A cenário alternativa, cujo período, já, aliás, eu vou colocar para você, numa tela só, a questão e o texto, tá? Vamos ler juntos a questão. A cenário alternativa, então, cujo período extraído e adaptado do texto não poderia ser expresso como uma condição. Isso é, por um período composto com uma oração adverbial condicional. Até desnecessária essa parte entre parênteses, né? Uma condição é uma oração condicional, mas tudo bem. Ele quis deixar bem claro para você o que ele quer. Cara, é a ideia por trás. Percebe que uma questão dessa, se eu ficar pensando em tabela, se eu ficar pensando em lista, eu não chego a lugar algum. Eu preciso ler cada uma das opções e ver em qual delas eu não tenho a ideia de uma condição. Que eu, então, por minha conta, para enfatizar esse sentido, não poderia reescrever com uma oração adverbial condicional. Vamos fazer a questão? Pausa o vídeo aqui então e faça a questão. Fez? Beleza, então vamos ver agora alternativa por alternativa. Eu não vou seguir a ordem não. Não vou seguir a ordem não. Tá? Vou começar com aquelas menos trabalhosas, né, menos duvidosas, e vou deixar as mais duvidosas para o final. Tá bom? Bom, ele destacou o trecho: a matéria constante de proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta. Coloquei aqui do lado o trechinho do texto que mostra isso. A matéria constante da proposta, esse aqui do lado é do texto, você viu lá, né? De emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Foi isso que o texto aqui falou, tá? Onde está a ideia de condição? Perceba, em que circunstância aquela matéria constante da emenda não pode ser objeto da nova proposta? Caso ela tenha sido rejeitada ou havida por prejudicada, certo? Se ela for rejeitada ou tomada por prejudicada, ela não poderá aparecer de novo em nova proposta. Tudo bem? Perceba, eu não entendo patavinas de legislação, cara. Não entendo nada desse texto, do assunto geral do texto. O que eu estou fazendo só é pegando a sentença e percebendo que eu tenho aqui uma ideia de condição. Não preciso dominar a parte de legislação para perceber a ideia de condição. É isso que eu preciso fazer, perceber essa ideia. Vou pular para C. Na hipótese de rejeição do substitutivo, a proposição inicial será votada por último. Bom, ele disse aí no texto, coloquei aqui em cima também o trechinho do texto. Na hipótese de rejeição do substitutivo, a proposição inicial será votada por último, depois as emendas que lhe tenham sido apresentadas. Havendo várias emendas, pode ser apresentada em plenário uma emenda aglutinativa. Bom, aí, cara, talvez essa seja a mais tranquila de todas para você perceber essa ideia da condição, porque ele já me sugere
no próprio trecho, na hipótese de rejeição do substitutivo, caso haja a rejeição do substitutivo, se houver a rejeição do substitutivo, então eu tenho a minha condição aí. Com essa condição, a proposição inicial será votada por último. Certo? Essa aí talvez seja a mais explícita para mim. Vamos para D? Havendo várias emendas, é possível apresentar uma emenda aglutinativa. A D pegou o trecho do mesmo texto, olha ali embaixo. Pegou o mesmo trecho do texto, certo? Só que do ladinho. Então, caso haja uma rejeição do substitutivo, a proposição inicial será votada por último, depois das emendas que lhe tenham sido apresentadas. E, se houver várias emendas, pode ser apresentada em plenário uma emenda aglutinativa. Ai, Caco, não me lembro o que é emenda aglutinativa. Tudo bem, não precisa, tá? Só perceber que eu tenho uma série de circunstâncias aí. Se houver rejeição, essa aí vai ser votada por último. E se houver várias emendas apresentadas, aí a gente vai fazer uma emenda aglutinativa. Ele está dando as hipóteses, as possibilidades de ocorrências. Tranquilo? É isso que ele quer dizer com a ideia de condição. Ele fez aí uma reduzida de gerúndio. Havendo várias emendas, é possível apresentar uma emenda aglutinativa. Para dizer, se houver várias emendas, é possível apresentar uma aglutinativa. Agora, para eu perceber que essa reduzida de gerúndio tem um valor condicional, eu preciso voltar no texto. Tá? Imagine que eu tivesse, por exemplo, uma sentença como: você chegando, me telefone. Vai ser uma reduzida de gerúndio, vai ser condicional? Não, temporal. Quando você chegar, assim que você chegar, me telefone. Ó, você chegando, me telefone. É uma reduzida de gerúndio com valor temporal. Aí eu tenho uma reduzida de gerúndio com valor condicional. Por que eu estou falando isso para você? Vamos dar uma olhada no item B? Sendo uma emenda, um substitutivo é uma proposição acessória. Aí o cara fala, bom, havendo tal coisa, é reduzida de gerúndio e tal, então uma condição. Havendo tal, se houver tal. Sendo uma emenda, né, se for uma emenda, o substantivo é a proposição. Beleza, a mesma coisa. Vamos voltar no texto? Segundo o parágrafo 4º do artigo 118 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, RICD, emenda substitutiva é a apresentada como sucedânea à parte de outra proposição, denominando-se substitutivo, quando a alterar substancial ou formalmente em seu conjunto. Ou seja, o substitutivo é uma emenda à proposição original e, sendo uma emenda, é acessório. Então ele me deu uma definição, falou o que é essa emenda substitutiva e tal, e falou, e esse substitutivo é uma emenda. E já que é uma emenda, e como é uma emenda, é acessório. Cara, sendo uma emenda, um substitutivo é uma proposição acessória. Eu não tenho aí o aspecto da condição. Eu não tenho uma condição na jogada. Se for uma emenda, vai ser acessório. A condição é a possibilidade de ser ou de não ser. Aí eu não tenho uma possibilidade de não ser. Caco, mas é reduzida de gerúndio. Ah, lá de baixo é gerúndio, é a condição. Por que aqui é gerúndio e não é a condição? Porque é outra coisa. Acabei de te falar uma possibilidade de gerúndio ser tempo. O gerúndio pode ser condição. Aí o gerúndio é a causa. E já que é uma emenda, e como é uma emenda, o substitutivo é acessório. Percebeu? Então assim, cara, eu só percebo isso lendo a sentença, entendendo o que essa sentença quer. Não existe análise sintática de nenhuma natureza sem o entendimento da sentença. Beleza? Então, por mais que essa questão, esse item, tenha cara, me engane não, engane seu concorrente, como se ele fosse uma condição, porque o cara vai olhar, sendo uma emenda, se for, nem ler o resto. Ele não é valor condicional, e eu vejo isso no texto. Sempre considero o texto, sempre, 100% das vezes.
Caco, mas e por que então essa E tem aspecto condicional? Se a B não tem, por que que a E tem? A E, cara, você percebe? É a que menos teria cara de condicional. Se eu bater o olho assim rapidinho, né? A Constituição deve rechaçar uma norma parlamentar que lhe seja incompatível. Onde é que eu tenho condição aí, cara? Pelo amor de Deus. Olha no texto. Considerando esses dispositivos regimentais, é evidente que não houve violação ao parágrafo 5º do artigo 60 da Constituição Federal. O que se deu foi a rejeição da emenda substitutiva acessória, seguida da aprovação de emenda aglutinativa. Foi isso que aconteceu. Houve uma rejeição da emenda, seguida da aprovação de emenda aglutinativa. Os céticos argumentarão que o regimento interno da Câmara dos Deputados não deveria esclarecer a Constituição. Antes, esta, ou seja, a Constituição, deve rechaçar uma norma parlamentar que lhe seja incompatível. A Constituição já vai rechaçar uma norma parlamentar em que circunstância? Em que circunstância a Constituição vai rechaçar uma norma parlamentar? Se essa norma parlamentar for incompatível, certo? Só nessa circunstância. Então eu tenho aí uma oração adjetiva restritiva que, no contexto, pode passar a ideia de circunstância condicional. É uma oração adjetiva restritiva, certo? Só essas. Mas no contexto, ele pode ser expresso como uma condição, mantendo o mesmo sentido. Imagina, os céticos argumentarão que o regimento interno da Câmara dos Deputados não deveria esclarecer a Constituição. Antes, se a norma for incompatível, a Constituição vai rechaçar. Se a norma for incompatível, a Constituição já vai rechaçá-la. Pronto. Então não vai nem chegar à Câmara e tal. Percebe? A ideia da condição. Mais uma vez, quando que a Constituição deve rechaçar? Caso seja incompatível. O fato de eu ter um verbo no subjuntivo que lhe seja incompatível já me mostra essa ideia da possibilidade, essa ideia da condição, certo? Não é algo certo, não é algo que acontece como eu tenho na B. Essa é uma pista importante também. Na B eu tenho, sendo uma emenda, um substitutivo é uma proposição acessória. A B é algo afirmativo. Sendo uma emenda, ela é acessória. Eu não vou ter, numa possibilidade, numa condição, eu não vou ter algo predominantemente no indicativo. O indicativo é certeza. Condição não é certeza, certo? Então eu tenho, sendo emenda é acessória, compara com a E. Uma norma que lhe seja incompatível, na possibilidade de ser incompatível. Se ela for incompatível. A Constituição deve rechaçar se for incompatível. Tá claro? Tô batendo bastante aqui, sendo mais detalhado na E, porque a maioria das respostas são a E, porque se eu bater o olho, só bater o olho, sem ler e entender, a que menos, numa primeira olhada, vai ter cara, como eu te falei, de condição, seria a E, né? Mas no contexto você vê que a E passa sim a ideia de condição e a B é uma relação de causa e não de condição, mesmo sendo uma reduzida de gerúndio, como a D, por exemplo. Beleza? Espero ter deixado clara para você a resposta e a explicação dessa questão tão bacana do promotor de justiça e, mais uma vez, deixado clara para você a importância de ler o texto. E no seu estudo, faça isso. Jogue fora listas, tabelas, musiquinhas, macetinhos. Qualquer macete que você me apresentar, que desconsidere o contexto, eu te dou um exemplo de que ele não dá certo. Valendo um saco de dadinho. Beleza? Meus contatos estão aí para você. A alternativa B, então, vamos responder a questão, claro.
Os contatos, você já sabe, aqui no YouTube, Prova de Português, no Facebook, @Prova de Português, divulgo os vídeos por lá também, dou dicas para você. No Instagram, Cacupena, dicas quase diárias para você. Entra lá também, não esquece de dar o curtir para eu saber que você está vendo. E mande a sua questão, tá estudando, viu uma questão interessante? Manda para mim, provadeportugues@yahoo.com.br. Não se esqueça, claro, de dar o curtir aqui embaixo, se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito e me ajude a divulgar. Quanto mais vocês estiverem aqui comigo, mais eu estarei aqui para vocês. Beleza? Muito obrigado por me aguentar até agora e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.